Olá, pessoal. Boa noite. Hoje estamos aqui para mais uma live e hoje vamos falar sobre alfabetização mediada. Enquanto eu aguardo as minhas seguidoras entrarem, quero falar para vocês o seguinte: estou muito feliz por estar recebendo vários feedbacks. Tem muita gente que começou a mediar. Isso para mim é muito bom, porque as pessoas já estão começando a experimentar só a partir dos vídeos que eu posto, certo? Lógico, temos muitas coisas para aprender, mas não vamos esperar. Olá, Cristina, tudo bem? Seja bem-vinda. Larissa, tudo bem? Paula, seja bem-vinda. Ah, Larissa está dizendo que é minha fã. Gratidão, Larissa. Silvia, seja bem-vinda. Hoje vamos falar do tema de alfabetização mediada. Daqui a pouco eu vou compartilhar uma imagem com vocês e vou mostrar como se faz mediação. Larissa, você é de São Paulo? Olha, eu adoro São Paulo. No mínimo, uma vez por ano eu vou em São Paulo. No mínimo, né? Às vezes vou mais, mas com certeza uma vez por ano. Agora com a pandemia é que eu não fui. Mas eu gosto muito de São Paulo, adoro. Então, para quem está entrando aqui, quando você dará uma palestra aqui, não sei, quando alguém me convidar, né? Fica aí, é o desafio. Eu fico muito feliz em estar aqui vendo que algumas de vocês já começaram a colocar a mediação em prática só a partir dos meus vídeos, porque os vídeos eu explico bem certinho. Então se desafiem, tá? O propósito do EduC é ajudar professoras, psicopedagogas e neuropsicopedagogas a acelerar o processo de aprendizagem da criança com deficiência intelectual ou dificuldades na aprendizagem, porque muitas vezes essas crianças são anuladas na escola. E aí nós vamos conversar um pouquinho sobre isso também hoje. Mas eu acredito que nós, quando eu digo nós, sou eu e vocês, né? As minhas seguidoras. Estamos no caminho certo, tá? Especialmente porque eu vou ensinar todos vocês a mediar. E isso vai mudar totalmente a sua prática pedagógica. A forma como você se relaciona com as crianças e como você apresenta para elas o conteúdo. Eu digo assim, né? Didática é uma arte, mas mediar também é uma arte. E essa arte é que vocês vão dominar. A partir do momento que vocês começam a colocar em prática, vocês vão dominando essa técnica, que é maravilhosa, né? Mediar é a arte de fazer o cérebro pensar. Olha que maravilha! Isso, meu Deus, às vezes eu fico aqui em casa pensando, né? O que eu vou ensinar para elas hoje? O que eu vou ensinar para elas essa semana? Qual é a novidade que eu vou trazer? Porque quando a gente faz o cérebro pensar, as estruturas cognitivas e a funcionalidade cerebral também se modifica. E aí vocês assistindo as minhas lives, cada pergunta, cada explicação que eu dou, vocês vão aos poucos fazendo transcendências, ou seja, relacionando o que eu falo com a sua prática, ou com algum aluno, ou com alguma coisa que já aconteceu lá na sua formação, com algum livro que você já leu, porque essas coisas estão todas nas suas memórias, certo? Na memória de longo prazo. E aí eu estou fazendo vocês fazerem conexões. Isso
faz com que vocês a cada dia se sintam mais empoderadas para mediar. Agora, a live de hoje nós vamos tratar especialmente de um tema chamado alfabetização mediada. Eu já fiz algumas lives até sobre esse tema, abordei, né, aquela questão que quando a gente apresenta as letras, a gente deve apresentar a grafia, o som, o nome da letra e a pista sinestésica. São quatro fatores que o professor alfabetizador deve levar em conta. Mas eu não vou entrar nisso, né? O que eu quero mostrar aqui para vocês hoje, um pouco mais, é um exemplo de como eu trabalharia um pequeno texto para alfabetizar as crianças. Mas eu quero dizer assim, que antes de um professor escolher um pequeno texto ou uma atividade, ele tem que ter uma preocupação, certo? Se essa atividade vai ser possível de ser mediada e fazer com que a criança levante algumas hipóteses. Porque a alfabetização, ela ocorre a partir de hipótese. A pessoa vai construindo hipótese, como é que a leitura e a escrita são importantes na vida da gente. Então, se a criança tem o hábito de levantar hipóteses, esse hábito depois ela vai transferir para a leitura e para a escrita, né? Agora eu fico pensando assim, se a mediadora tem essa preocupação de selecionar essa atividade, ver quais são as operações mentais e as funções cognitivas que podem ser utilizadas, geralmente no ensino ofertado atualmente, a preocupação do professor com relação à criança com deficiência intelectual é outra, né? Não sei se é só aqui no meu planeta, mas não sei se de vocês é assim também, mas aqui no meu, o que eu percebo? Tarefas muito mecanizadas, tarefas infantilizadas e só trabalha a memorização. Como alfabetizar a criança especial surda com implante paralisia, mais parte cognitiva perfeita. Meu Deus, estás com a preciosidade na mão. Tens que mandar aí um direct para mim ou entrar em contato que a gente vai trocar algumas figurinhas, tá? Sobre essa questão. Mas voltando aqui, o ensino ofertado, então, sendo muito mecânico, infantilizado, eu não digo que é culpa da professora, mas tem um contexto sistêmico aí que a gente tem que pensar. Primeiro, o julgamento que algumas pessoas da escola, seja direção, coordenação e algumas professoras, sobre a capacidade da criança. Então, isso é um pilar firme, forte, que está lá enraizado na escola, que a criança com deficiência intelectual não aprende. Por isso que ela tem esse nome, deficiência intelectual. Então, isso está muito forte, é como se fosse uma pilastra, né? E pelo outro lado, tem os diagnósticos médicos, a questão do discurso patológico da doença. Então, tem dois pilares firmes que a escola se sustenta em cima. E a partir disso, então, ela propõe a inclusão. Mas daí não dá, né? Não dá. Porque onde é que fica a criança? Fica trancada embaixo desses dois pilares, enjaulada? Ou em cima, assim, sem nenhuma intencionalidade? Aí que vem o papel da mediadora, né? Nós, enquanto mediadoras, nós vamos mudar essa situação. Esse é o meu objetivo. Por isso que eu quero ensinar vocês a acelerar o processo de aprendizagem dessas crianças, para mostrar para as pessoas que elas têm potencial para ser desenvolvido. Aí a gente fica pensando assim, os métodos convencionais, certo? Geralmente o que acontece? Eles não ensinam a pensar, eles ensinam a criança a fazer. Então é bem diferente você fazer uma coisa e outra é você pensar sobre. Aqui em Floripa, nós somos açorianos, né? Muito açorianos.
e tem algumas manias, algumas coisas que passa de família para família, mas que às vezes não tem sentido, mas a gente continua reproduzindo. Eu vou dar um exemplo para você. Por exemplo, aqui a gente come tainha, né? Aquele peixe e tal. Aí, por exemplo, a minha bisa, para fazer a tainha, ela tirava a cabeça e jogava fora. E assava o resto. A minha avó continuou fazendo assim. A minha mãe continuou fazendo assim. E aí, depois eu fui perguntar para minha avó por que ela tirava a cabeça da tainha, já que eu via várias pessoas que usavam a cabeça para fazer caldo, para assar inteira. Ela falou, não, é porque a tua bisa, ela tinha uma forma muito pequena. Então, ela tirava a cabeça e assava o resto do peixe. Então, quando a gente para pensar, questionar sobre determinada situação, a gente começa a compreender que a gente não precisa reproduzir o que os outros estavam fazendo. Então, assim, uma coisa é você agir de forma mecânica, outra coisa é você agir de forma pensada. A mediadora vai agir de forma pensada. Tudo vai ser propósito para ser questionado. Agora eu quero dizer para vocês, ó, tem um mediador nato, né, que algumas de vocês podem ter conhecido ou lido algum livro, que é o nosso Paulo Freire. Então, quando eu fui lá para a Holanda ter aula com Helven Forstein, chegou um dia, ele falou assim, ó, amanhã, né, ele falou lá em inglês, né, assim, amanhã os brasileiros, porque nós estávamos em 6 pessoas fazendo o curso, os brasileiros vão dar uma aula para todo mundo aqui sobre Paulo Freire. Olha só, gente, que loucura! E aqui mal se lê Paulo Freire, né? E lá, em 2004, ele já exigiu isso da gente. E Paulo Freire dizia assim, ó, não adianta você ensinar o menino a ler. Eva viu a uva. Não adianta. O que adianta é você pensar com esse menino sobre quem é a Eva, onde é que ela comprou essa uva, como é que ela teve acesso a essa uva, se ela plantou essa uva, se ela não plantou essa uva, se essa uva tem agrotóxico, onde é que a Eva conseguiu dinheiro para comprar a uva. Ou seja, a partir de questionamentos, você vai pensando, levantando hipóteses e construindo um significado. Então, Paulo Freire já na sua abordagem de problematização já usava esse método para alfabetizar. Então, o que eu vou falar aqui para vocês não é uma novidade, vocês já escutaram isso, que a alfabetização deve ser problematizada. Outra pessoa que também utiliza essa perspectiva é Magda Soares, a nossa guru, ou gurua da alfabetização no Brasil, que está viva, está trabalhando, está se dedicando a ensinar professores. Mas nós temos que sair do livro e entrar na sala de aula com aquela sensação de que nós vamos provocar no nosso aluno o pensar, né? Esse é o objetivo. Então, a mediação cognitiva é fazer com que a criança pense sobre o que ela está fazendo. Para isso, nós utilizamos os 12 critérios de mediação, 28 funções cognitivas e 19 operações mentais. Tudo isso serve para a gente planejar o ato mental. Que esse ato mental, a gente prevê o que a criança vai usar quando eu fizer as perguntas. Quando eu digo usar, é usar no pensamento, né? Então, o Forster diz assim, ó, para você mediar uma criança, basta 2 coisas. Primeiro, que ela tenha um lápis na mão ou uma caneta, algo que ela possa escrever, rabiscar, anotar. Que ela tenha uma forma de se expressar. Pode ser o olhar, pode ser um gesto, por exemplo, uma criança com paralisia cerebral, ou mesmo na oralidade, porque isso ajuda, né? A linguagem que a gente utiliza para se expressar organiza o nosso pensamento. Isso eu também já falei numa live para vocês. Agora, a primeira coisa, né? A tarefa que você vai escolher. Essa tarefa que você vai escolher para mediar no processo de alfabetização
deve mobilizar alguns aspectos cognitivos importantes. Por exemplo, deve ser atrativo, ou seja, a percepção da criança, além de ser atrativo, ter uma imagem muito próxima da realidade, deve também, a criança deve ter uma percepção clara e precisa do que é para ser feito. Eu lembro que tinha uma professora na minha escola que ela não desenhava muito bem. E aí um dia eu falei assim, ô fulana, por que não faz uma lembrancinha assim desses EVA, bonitinha assim para as crianças? Por que sempre pede para outra pessoa? Dela assim, não, deixa que eu vou fazer. Então eu vou fazer, vou me desafiar, vou fazer. E aí ela toda feliz entrou na minha sala e falou, olha a minha percepção clara e precisa. Ela falou assim, olha, vê o que eu fiz. E aí ela mostrou, né? Era um marca-texto assim, bem bonito, marrom. Tinha umas coisas bonitas assim, junto. Aí eu falei assim, ai, que lindo o palhaço. Dela assim, não é um palhaço, é um urso. É um urso, né? Lógico, eu tô falando isso dá até pra gente rir. Eu fiquei rindo depois, né? Eu pedi desculpa e tal. Mas assim, eu não tinha clareza que aquilo era um urso. Pra mim aquilo era um palhacinho, entenderam? Então eu não tinha uma percepção clara e precisa daquele objeto. Se eu não tenho uma percepção clara e precisa do que é aquilo, eu vou errar. Tem uma grande probabilidade de eu errar. Então a percepção clara e precisa da criança tem que estar realmente clara e precisa. Outra, motricidade, que ela consiga explorar, manusear, experimentar, né, coisas diferentes. E a questão da linguagem. A linguagem é o meu diálogo junto com ela. Tudo isso vai ativar as funções cognitivas. Agora, tem muita família que pergunta, né? Será que a criança com deficiência intelectual, ela aprende? Como é que ela se alfabetiza? Olha, a inteligência, ela é modificável. Então, quando você assume uma postura de mediadora ativa e sistemática, você também ativa em você a crença de que aquela criança é capaz de aprender. E isso, para mim, é 50%. Certo? Entenderam bem? Essa postura é uma postura ativa. Eu tô ali, eu faço perguntas. E aí você pode mediar várias situações. Mas eu só passo 30 minutos com ela, porque eu sou do educação física. Eu passo 40 minutos com ela. E é de modo coletivo. Não tem problema. Você pode mediar na aula de educação física. Você pode mediar na aula de arte. Você pode mediar na aula de língua portuguesa. Entendeu? Você pode mediar quando faz meditação. Pode mediar também. Mas como? Assim, quando eu falo de mediar, tem aí junto uma carga emocional muito grande, certo? Que é aquela carga, além de eu acreditar na criança, eu externalizo isso para ela. Entendeu? É como se eu fosse a engrenagem do seu potencial cognitivo. Então eu mostro, olha que legal, olha como você avançou, como você tá bem, viu? Conseguiu fazer, só com a minha ajuda você já conseguiu fazer, viu? Viu como é fácil? Quer dizer, a nossa linguagem tem um potencial muito grande para que essa criança venha a acreditar, a construir uma crença de que ela é capaz. Diferente daquela crença que ela construiu lá na escola, né? Geralmente na escola ela constrói a crença de que ela nunca vai aprender igual aos seus colegas. Primeiro, ela não precisa aprender igual aos outros colegas. Ela só precisa aprender, que é bem diferente, né? Uma coisa é você querer que a criança avance igual ao seu vizinho que não tem nenhuma deficiência, em 1 ano se alfabetizou, e o outro é ter uma criança com algum comprometimento que vai demorar um pouco mais, mas vai se alfabetizar.
Eu gosto muito de dizer, olha, das crianças com deficiência intelectual com diagnóstico, 92% consegue se alfabetizar porque elas estão dentro daquela categoria de leve e moderado. E as mais profundas é que tem mais comprometimento. Agora, o processo da alfabetização, o que eu vou usar, Isabel? Porque hoje a live é sobre alfabetização. O que eu vou usar? Primeiro, você vai usar a sua intencionalidade e reciprocidade da criança para construir significados e fazer transcendência. Então, você tem que entender essa tríade, que é intencionalidade e reciprocidade, significado e transcendência. Vou dar exemplos aqui. Quando eu comecei a live, eu disse, olha, pessoal, a minha intencionalidade é ajudar as professoras neuro e psico a acelerar o processo de aprendizagem da criança com deficiência intelectual. Ok. Então, eu coloquei a minha intencionalidade. Quem está assistindo a live está aqui porque quer, não foi obrigado, então está se sentindo recíproco. Então, nós temos que fazer com que a criança tenha essa reciprocidade, porque vocês estão atentas, estão anotando, estão pensando, estão prestando atenção em mim, mesmo de repente fazendo uma comida, dando banho no filho, mas estão antenadas no que eu estou falando. Isso é reciprocidade. Outra coisa, conforme eu vou falando, vocês vão pensando e articulando mentalmente com coisas que não estão aí na tua frente. Ou seja, tá pensando na tua escola, tá pensando no teu aluno, tá pensando numa tarefa que vai fazer com ele mediada. Isso chama-se transcendência. A transcendência, ela busca lá no cérebro a memória de longo prazo. Todas aquelas tuas experiências que estão lá gravadas. E faz uma conexão. Certo? Vai fazendo essa conexão, construindo um sistema. E de tanto de vocês fazerem transcendências, só nesses 40 minutos ou 50 que vocês vão estar aqui comigo, o que vai acontecer? Ao final desta live, vocês começam a construir um significado. Quando você tem a intencionalidade, se sente recíproca, faz transcendência e tem significado, você aprendeu. Então, toda tarefa que você for pensar no processo de alfabetização tem que considerar esses 3 critérios que o Forte chama de critérios universais. Agora, depois disso, eu tenho que gerar a necessidade. A necessidade de quê? Da criança pensar. Pensar sobre a minha tarefa. Aí, olha só. Isabel, o que eu posso usar para alfabetizar? Olha, pode usar até a apostila da criança. Eu vou pegar aqui um texto de uma apostila, daqui a pouco vou mostrar para vocês. Mas você pode, assim, ó, quando a gente diz que gerar necessidade, aí a pergunta que eu faço para vocês é assim, ó. Por que vocês tiveram que aprender a ler e escrever? Porque nós estamos no mundo letrado, certo? Então tudo, ou é uma coisa na internet, ou é um rótulo de um remédio, ou é uma lista de compras no supermercado, não é verdade? Nós não temos o que fazer? Então, como nós estamos no mundo letrado, há essa necessidade. Na criança com deficiência intelectual, ela não tem essa consciência que ela precisa fazer uma lista para ir no supermercado, até porque ela não vai, talvez, no supermercado. Então, 2 coisas. Sugestões. Faça com o teu filho uma lista para ele ir no supermercado com você. Deixa ele escrever do jeito que ele sabe, do jeito que ele acha que é. Porque foi assim que todo mundo começou. E eles vão começar da mesma forma, levantando hipóteses de como aquela palavrinha pode ser escrita. Então tem lista de supermercado, um bilhete para um amigo, uma receita de bolo, bulas de remédio, uma contação de história ou mesmo jogos eletrônicos. Porque assim, ó, nós temos alunos com deficiência intelectual que não conseguiram ler, não conseguem ainda ler e escrever, mas sabem jogar no jogo eletrônico.
Como é que aprendeu? Várias funções que são exigidas lá também são exigidas no processo de alfabetização. Funções cognitivas. Então, por que ele usa bem lá e aqui não usa bem? Ah, não, tem uma área no cérebro que não deixa ele processar adequadamente a linguagem da escrita e a leitura. Ok. Mas, se você perceber, tem outra área do cérebro que assumiu essas funções para ele jogar. E aí? Será que essas áreas não podem ser também ativadas para ele aprender a ler e escrever? Sim, vamos gerar a necessidade. Essa é a ideia. E a partir disso, então, da gente gerar essa necessidade da criança ler e escrever, a gente vai escolher uma tarefa, certo? A gente vai escolher uma tarefa e a partir dessa tarefa vocês vão construir uma coisa chamada mapa cognitivo. É como se você fizesse um planejamento. O que essa tarefa vai exigir em termos de ato cognitivo do meu aluno, do meu filho, do meu aprendente, né? Então, o mapa cognitivo são 7 parâmetros. O primeiro é o conteúdo. O que essa tarefa vai trabalhar em termos de conteúdo? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês uma tarefa que eu separei e o conteúdo que eu quero é trabalhar o som do S, né? Que é o nome da letra, do S com o A, que é sa. Então, o som do S é S, mais o A dá sa. E modalidade que eu vou trabalhar com vocês é um texto, então a modalidade verbal e também figurativa, porque tem uma imagenzinha. As funções cognitivas, eu vou trabalhar identificação, análise, síntese, comparação. Isso tudo eu vou trabalhar nesse texto. As operações mentais, né? E as funções cognitivas. As funções cognitivas, eu vou trabalhar a função cognitiva de entrada da informação. Eu quero que ele tenha o máximo de informações possíveis sobre esse som, sobre a letra S, sobre essa sílaba. Qual é o nível de eficácia dessa tarefa? O nível de eficácia é quanto mais eu repetir essa tarefa, né, mediada, melhor vai ser. Porque se eu trabalhar uma vez só, às vezes ele não vai ter essa consciência fonológica exigida, né, no processo de alfabetização. Então eu tenho que ter isso de uma forma mais sistêmica, mais sistemática. E o nível de complexidade. Lógico, não vou querer fazer uma coisa muito complexa, porque ele pode desanimar. Então, eu considerei que ele já sabe o A, que já foi uma tarefa que eu já trabalhei. E o nível de abstração, baixíssimo. Muito baixo o nível de abstração. E antes de botar a imagem para vocês, eu quero dizer o seguinte. Quando você trabalha mediação, alfabetização mediada, você acaba potencializando algumas funções, né? E algumas operações mentais. Por exemplo, a atenção. A atenção será garantida no processo de alfabetização se a criança se sentir recíproca a receber aquela informação. Ou seja, se ela quiser aprender a ler e escrever. Forte diz o seguinte, tem um tipo de criança que não aprende. Sabem qual é? Aquela que não quer aprender. Que não quer aprender, que não vê sentido, que não tem necessidade. Então ela pode não querer aprender. Agora as demais, todas podem aprender, independente da sua condição cromossômica, genética, de comprometimento intelectual. Agora, memória é uma outra função cognitiva também trabalhada. A memória você vai ativar quando você fizer a transcendência. E depois a criança vai usar algumas operações mentais. Por exemplo, identificação, classificação, seleção, diferenciação e discriminação.
E com essas 5 que eu selecionei aqui, elas vão construir o raciocínio hipotético, que é a capacidade que a criança vai ter de levantar hipóteses sobre o uso desse som em alguma palavra. Então agora eu vou colocar uma imagem para vocês. Aqui. É aí, ó. Eu nem convidei o pessoal do Abacadá, porque eu decidi isso agora, né? Mas essa apostila, é uma apostila elaborada pela Cláudia do Abacadá. Aí eu selecionei esse, porque eu queria dar um exemplo para vocês, né? Não só falar, mas eu queria mostrar uma mediação, como eu faria. Aí eu fotografei lá da apostila dela, acho que ela não vai se importar, porque ela me presenteou com essa apostila. Então, assim, como é que eu trabalharia esse texto, esse pequeno texto aí, né? Lógico, a gente sabe, enquanto professora, que a ênfase tá no sa, na sílaba sa. Então, assim, ó, primeiro eu pediria para a criança observar a página. Eu diria, ó, observe a tarefa, observe o texto, observe essa página, observe essa imagem. O que temos aí? Quando eu falo o que temos aí nessa página, o que eu quero? Que a criança me mostre tudo o que ela sabe, ou seja, a zona de desenvolvimento real. Será que ela vê nessa imagem, nesse bichinho aqui, um sapo? Será que ela consegue ver ali que dentro, aquilo marrom ali é uma bolsa, uma sacola, e que dentro tem um sapo? Será que ela consegue ver isso? Eu tenho que saber, né? Por isso que eu peço para ela me mostrar tudo que tem ali. E mais, eu ainda digo, você sabe o nome desse desenho? E eu posso pontuar com a caneta, mostrando o sapo, mostrando a sacola, certo? Porque isso é importante. Senão vai ficar que nem eu, né? Com uma percepção episódica da realidade. A professora me trouxe um ursinho, eu achei que era um palhaço. Então, nós temos que saber exatamente o que aquela criança sabe sobre essa tarefa. E aí, você pode dizer assim, então, temos aí o sapo, nós temos letras, a criança pode ver que tem letra, ela pode conhecer algumas letras dessa, até porque tem mãe que manda um relato para mim assim, meu filho tem deficiência intelectual, mas ele já sabe todo o alfabeto. Ele sabe o nome de todas as letras, só não sabe juntar. Primeiro que não se junta nome de letra, se junta som. Já começa equivocado aí, né? O processo de alfabetização dessa criança. Então eu quero ver se ela sabe o nome das letras, o som das letras, tudo isso para eu ver o que é que ela já sabe. Depois, eu posso perguntar, você já viu um sapo? Se ela identificar que aquilo é sapo, né? Você já viu um sapo antes? Onde? Quando eu faço essa pergunta, gente, já estou exigindo de cara transcendência. Porque ela vai lá na memória dela buscar alguma coisa. Ela pode dizer que foi num joguinho, ela pode dizer que foi num livro, que um dia um sapo pulou nela, várias coisas. E ainda eu quero saber onde. Então eu exijo um local mais preciso, na minha casa, na escola. Isso tudo é transcendência. Transcendência ativando a memória de longo prazo. Tem gente que diz que criança com deficiência intelectual não tem memória de longo prazo. Lógico que tem. E aí eu vou trabalhar as cores. Que cores nós temos aí? Porque aí nós temos o preto das letras, temos o vermelho daquela sílaba, temos o sapo verde, que é verde e basicamente amarelo, e mais um marronzinho ali da sacola. Ok. O que eu estou trabalhando nessa pergunta? Identificação. Identificação, importante. Agora eu vou transcender um pouco mais. Eu quero que a minha criança levante algumas hipóteses. E eu vou levantar algumas hipóteses para ela e eu quero que ela me confirme. Olha só, eu pergunto, este sapo está alegre ou triste?
É uma provocação, né? Está alegre ou triste? Ela vai dizer, não, está alegre. Aí eu pergunto, por quê? O que prova que esse sapo está alegre? Tá vendo? Olha que abstração, gente. Então, eu estou provocando cognitivamente essa criança de pensar. Cada frase que eu falo entra no cognitivo da criança como um estímulo potencializado e que desencadeia, eu já expliquei isso também, desencadeia neurotransmissores que liberam substâncias químicas que ajudam as sinapses, ou seja, provocam as sinapses a entregar para o outro neurônio aquele estímulo potencializado. E aí eles constroem um caminho, né? Uma rede, uma rota neuronal, certo? Depois, ao lado do sapo, tem 2 letras em vermelho. Você conhece essas letras? Aí, se a criança diz que não, você pode apresentar as letras para ela. E dizer que essa letra tem um nome. A primeira letra é S e a segunda letra é A. Esses são os nomes dessas letras. Agora, essas letras também têm um som, que é S, A. Aí, quando junto S com o A, o que a gente tem? Sa, de sapo. Aí eu pergunto quais são, o som, né? Taranã, taranã. E aí eu falo assim, olha, quando a gente junta esse som de S com o som de A, dá Sa. Isso te diz alguma coisa? Você conhece alguma palavra com este som? Você já falou alguma palavra com esse som? Isso tudo eu estou provocando a criança a pensar. Deixa eu ver o que eu marquei aqui mais para vocês. Agora, aí assim, ó, eu faço toda essa exploração, né? Tudo até agora é porque eu quero que a criança tenha uma percepção clara e precisa. Beleza. Aí, eu vou dizer o seguinte para a criança. Olha, agora você já sabe esse som. Guarda aí, ó. Sa. Sa. Beleza? Então, agora eu vou ler o que tem nesse texto para você. E você atentamente vai localizar esse som nas palavrinhas que eu vou ler. Olha só que difícil. É difícil. Eu tenho que pular, né, daquela ideia assim, ó. Circule o S e o A de cada sílaba dessa historinha. Eu não quero isso, porque isso é perceptivo. Eu quero que ela associe o som, porque a gente alfabetiza pela sonoridade das letras e não pelo jeito que a letra é escrita. E a gente aprende a ler também pelo som e não pelo nome da letra ou somente pela exposição direta, né? Da grafia. Então, assim, ó, com calma você vai ler. Ó, E aí, uma coisa que é importante aqui, eu falo assim, por exemplo, com atenção. Eu digo isso, com atenção. Por quê? Porque nesse momento eu estou desafiando ela a prestar atenção. Assim, ó, vou contar a história para você localizar onde esse som aparece. O sapo, sapeca. Então, quando eu coloco ali as palavrinhas que tem o som do sa, eu enfatizo da mesma forma que eu ensinei. Sa. Eu nem cheguei no sapo, né? Eu cheguei só no sa. E aí eu leio o texto para ela. O sapo, sapeca, pulou na sacola. Então, quando eu faço isso, obviamente que vai entrar no ouvido da criança a ideia
deste som. Após isso, eu falo para ela, olha, agora vamos lá no sapo e vamos ver que palavra é essa que está escrito aqui, porque nós temos algumas letras ali com sons específicos. O S, o A, o P e o O. Isso te diz alguma coisa? Novamente levantar a hipótese para a criança ver que ali tem uma palavra que é o nome do sapo. Então, gente, o que eu quero dizer com tudo isso para você? Saiam do perceptivo. Faça a criança pensar sobre a tarefa, certo? Porque isso é o mais importante. Porque assim, ó, se a criança não tiver esse mecanismo de pensar sobre, ela vai ter muita dificuldade de aprender, de se alfabetizar. Muita mesmo. Esse é um desafio para vocês, né? É um desafio. Eu sei assim, ó, muitas professoras já fazem dessa forma. Mas tem gente que não sabe fazer dessa forma. E tem que aprender. Tem que aprender a mediar. Alguém tá querendo fazer uma pergunta aqui para mim? Não. Não tem pergunta nenhuma. Então, assim, se alguém quiser conversar comigo, é só escrever aí, ó, hashtag Isa me chama, que eu chamo aqui ao vivo e tiro alguma dúvida para você, certo? Mas assim, ó, com essa live de hoje, eu quero dizer que o processo de alfabetização, ele é simples e complexo ao mesmo tempo. Simples porque, a partir do momento que você entender esse processo cognitivo da alfabetização, vai se tornar fácil. Então, a partir do momento que você aprende a mediar, vai se tornar fácil alfabetizar, né? Então, agora eu tô montando, assim, lá na minha escola, por causa da pandemia, um grupinho de 8 crianças, que vai ser um experimento que a gente vai fazer, que já chegaram na escola esse ano para o 2º e 3º ano, sem aprender a ler. E aí, nós vamos fazer o processo de alfabetização delas desse jeito. Num curto espaço de tempo, certo? Então, isso é importante, né? Quando você sabe mediar, você vai potencializar a aprendizagem daquela criança ou acelerar a aprendizagem, como aqui no Edicer a gente usa, certo? Alguém quer fazer uma pergunta para mim? Eu acho que alguém aqui. Eu não sei, vamos ver. Alguém quer conversar comigo? A última chamada. Tem que colocar, Isa me chama, que eu chamo. Certo? Mas assim, ó, experimente fazer desse jeito. Não tô falando para você deixar de fazer como fazia, não. Mas experimente fazer diferente. Perdi o começo, vou assistir a live inteira. Oi, Marina, tudo bem? Não tem problema, pode assistir. Inclusive, Marina, você fez uma pergunta para mim hoje, que eu acho que eu vou responder aqui ao vivo. Porque a Marina, você disse que alfabetizar pelo som é mais... lógico, né? Se a criança for surda, a língua portuguesa não é a língua que ela deve ser alfabetizada. Ela deve ser alfabetizada por Libras. Libras é a língua materna da criança surda, certo? E língua portuguesa é a segunda língua. Então, a criança deve ser alfabetizada em Libras. Linguagem, né? Brasileira de sinais, certo? Espero ter respondido. Então, esse processo aqui
é só para o surdo que já está alfabetizado na sua língua materna e precisa ser alfabetizado na língua portuguesa. Aí você pode usar os sinais para se comunicar com ele. Não sei se você compreendeu. Agora, a Marina me perguntou hoje se a criança... eu fico pouco tempo com a criança, né? E aí, o que eu posso mediar? Olha, eu vou dizer para vocês o seguinte. No caso da Marina, eu lembro que ela trabalha numa casa de acolhimento de crianças. Então, tem criança que passa lá muito tempo e tem criança que fica pouco tempo, certo? Então, a preocupação da Marina é assim, o que ela pode fazer rápido para ajudar essa criança. Marina, você não precisa só ter um momento com aquela criança de escrita, alfabetização. A prática da mediação pode ser mediar o quarto, a arrumação do quarto, mediar na hora que vai comer, mediar na hora que vai brincar, entendeu? Isso é bom, muito bom. Então, aproveitar o tempo, esse tempo que é para trabalhar o pedagógico e também o tempo que você está com a criança para fazer com que ela pense sobre as coisas. Agora, uma mediação, eu vou preparar uma mediação que talvez seja a mediação mais importante para uma criança com deficiência ou uma criança que está numa casa de acolhimento, que é a mediação de pertencimento. O que é isso? Todo mundo quer se sentir pertencente a um grupo. No caso da criança na casa de acolhimento, o que acontece? Ela foi retirada dos seus pais. Ela perde a sua identidade biológica. Mas ela precisa da mediação para se sentir pertencente a algum grupo. E segundo, quando a criança tem deficiência, o que acontece? Aquela mesma história que eu conto sempre, né? Pergunta-se para a professora, quantos alunos você tem? Eu tenho 20 mais o síndrome de Down. Como se o síndrome de Down não fizesse parte dos alunos. É uma coisa estranha, que incomoda, que é colocado de lado, não pertence ao grupo. Esse é o recado. Então, essa criança também precisa saber que ela pertence àquele grupo de alunos. Não é só um direito dela, né? Mas ela tem que estar em grupo. O ser humano tem que estar em grupo. Poderia me falar sobre criança com TEA no nível 1? Criança TEA no nível 1 geralmente oraliza muito bem e deve ser mediada. Todo esse processo deve ser feito com ela também. Tá? Dá para fazer. Deixa a última coisinha que eu vou falar aqui para vocês. Então, assim, as crianças, eu vou preparar essa live que é sobre mediação de pertencimento. Quando a criança se sente pertencente a um grupo, pertencente a uma família que ama, que valoriza, é mais um bônus, né? Para que ela possa acreditar na sua potencialidade. Vou tirar aqui essa imagem. Parar de compartilhar. Para a gente ficar aqui. Eu quero ver o que vocês estão falando. Estamos trabalhando com Parlenda, Cantigas, Trava. Espetacular. Espetacular. Mas não use isso de forma mecânica e para memorizar. Use para pensar. Faça perguntas. Quem é o pato? Lá vem o pato, pataqui, patacolá. Lá vem o pato para ver o que há. Por exemplo, certo? Aí, faça perguntas. Quem é o pato? Por que ele veio para cá? Por que ele tá ali? Por que ele fez isso? Por que ele foi arteiro? Por que ele quebrou o prato? E assim vai. Faça perguntas para as crianças. Não aceitem essa passividade do seu aluno. Mostre para ele que ele tem potencial, mesmo sendo diferente de todos os outros colegas. Essa é a nossa função. Pertencimento. Obrigado, Sâmia. É isso aí, a pessoa tem que se... Até a gente, né? Nós também, né? A gente também precisa pertencer a um grupo.
sabe? Eu, às vezes, lá na universidade me sinto um pouco o patinho feio, né? Tô sem a minha tribo. E quando eu tô aqui na live, eu me sinto super bem, porque aqui eu tô com os meus pares, com pessoas que acreditam na inclusão, que acreditam no potencial cognitivo da criança. Então, isso me realiza. Por isso que tudo que eu sei, eu quero mostrar para vocês que existe uma possibilidade. Certo? Gente, espero que vocês tenham gostado. Quem é novo aqui, não se apavore comigo. Tem muitas informações no meu canal do YouTube, no Instagram. Vocês podem ir lá, vocês podem perguntar. Eu tô recebendo muitas perguntas, né? Como são muitas, eu sou uma só. Algumas coisas eu demoro um pouco para responder, mas eu respondo, certo? Respondo, convido para fazer live comigo, para tirar as dúvidas ao vivo. Por que ao vivo? Como eu tenho pouco tempo, que eu trabalho o dia inteiro na escola e dou aula à noite na universidade. E quase todo dia eu faço live e as gravações para botar o material. Então eu quase não tenho tempo. Então quando vem uma problemática diferente, o que eu faço? Eu quero fazer isso ao vivo, porque às vezes esse problema é o mesmo que muitas outras professoras e mães estão passando. Então se eu explico para uma, várias outras compreendem. E a gente vai otimizando, daí eu consigo alcançar o maior número de pessoas nesse tempo, né? Que é pouco. Que para mim, hoje, né, atualmente, está sendo o tempo de maior realização profissional. Certo, gente? Olha, um beijo grande. Hoje eu vou terminar um pouquinho mais cedo, porque a minha auxiliar, que vocês já acompanharam algumas lives, que é a Maria Valentina, de 9 anos, está de aniversário, está fazendo aniversário hoje. Ó, Maria Valentina, parabéns, 9 anos. E eu vou lá na casa dela, que ela mora aqui pertinho da minha casa. E a gente convive todos os dias na escola juntas, porque ela é minha sobrinha. Então não tem problema, né, da gente se juntar, certo? Um beijo, gente. Espero que vocês tenham gostado da live. Peraí, tem uma pergunta aqui. Estou auxiliando uma criança autista a se alfabetizar de forma remota. Alguma dica? Acho que eu vou ter que fazer uma live só sobre isso. Porque exige várias questões. O comprometimento da família em casa, certo? Em determinado momento que necessita, porque se essa criança não tem autonomia, ela tem que ter algum adulto ali do lado dela. E mais o material que a gente pode utilizar, algumas ferramentas preciosas, certo? Tem um aplicativo Edu que eu recomendo bastante, e eu até já fiz live explicando o uso dele, mas a gente pode combinar e falar mais sobre isso, tá bom, gente? Olha, espero que vocês tenham gostado, gratidão. Amanhã tem outra live e eu vou ensinar uma professora a mediar um texto para o 4º ano de crianças que estão de forma remota, né? Então eu vou ensinar as famílias dessas crianças a como trabalhar em casa com elas o texto, tá bom? Um beijo grande e até amanhã. Tchau, gente!